Muito bem, então, como dizia a Maria Tereza, a Ruth, estou no seminário aqui da Arquidiocese de São Paulo. Originalmente eu sou aqui da paróquia, né? E já não é a primeira vez, a segunda vez que eu venho aqui com vocês, então obrigado pelo convite mais uma vez. A Ruth me escreveu pedindo para falar um pouco sobre esse tríduo que vocês estão fazendo, né? De preparação a caminho de Belém. Então, algum tema de advento. E eu estava pensando em como abordar esse assunto. Lembrei de alguns livros, né, que eu tinha lido em anos anteriores. O Scott Hahn tem um livro legal sobre Advento, chama A Alegria do Mundo. Tem um outro livro da Quadrante sobre cantigas de Natal e viver o Advento a partir delas. Mas eu pensei, quer saber? Não tem jeito melhor de viver cada tempo litúrgico do que pela liturgia, do que pelos textos que a Igreja nos propõe para cada momento, né, do ano, do nosso ano da fé. Então, esse tempo litúrgico do Advento, em particular, tem várias pequenas pérolas. Tem hinos gregorianos muito famosos. Tem um que chama Horate Coeli, que inclusive dá origem àquelas missas. Aqui na paróquia a gente tem esse costume, né, de fazer no começo do Advento uma missa na madrugada, no meio da madrugada, com todas as velas acesas na igreja. E esse hino, por exemplo, já foi apelidado de o mais belo de todo o repertório gregoriano. Mas eu peguei uma outra pérola dentro desse tesouro que a igreja nos dá, que são essas chamadas antífonas do Ó. Né? O que são as tais das antífonas do Ó? Uma antífona, em geral, é um texto que é usado na nossa liturgia, missa, oração das horas, né, pelos monges, e que, em geral, é cantado e envolve um certo responsório, uma alternância entre o todo da igreja e um coro. Na nossa missa, por exemplo, a gente sempre usa uma antífona antes do Evangelho. Aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Aí tem um versículo, que cada dia é um versículo diferente. Isso é um exemplo de antífona. Né? Em certo sentido, o próprio o salmo, o refrão do salmo da missa, dá para ser considerado um tipo de antífona. Né? Então, as antífonas do Ó são antífonas do Magnificat, que é essa cena, né? Está escrito em cima, em volta da cabeça de Nossa Senhora, Magnificat. É a primeira palavra do hino de louvor a Deus que Nossa Senhora entoou naquela cena em que foi visitar e prestar ajuda para Santa Isabel. Aquela cena bonita do Evangelho. Então Maria tinha recebido o anúncio do anjo, fez essa viagem, ao invés de sair dizendo para o mundo inteiro, né, postar no Facebook, assim, Deus me chamou, eu sou a escolhida para ser a mãe do Messias. Não, ela em segredo, sem falar para ninguém do que tinha recebido de mensagem profética, foi para ajudar a parenta. E chegando lá, a parenta teve uma revelação de Deus também, de que Maria era a mãe do Senhor. E ela exclama, então, essa senhora, que era uma senhora de muito prestígio, de família muito importante, né? O marido de Isabel era um dos sacerdotes e tinha recebido alguns meses antes o privilégio de entrar no santo do templo lá para fazer o sacrifício. E vem essa primazinha, mocinha, de uma cidadezinha lá, assim, e ao invés da senhora recebê-la com toda a autoridade que ela tinha, a senhora como que se inclina, né, e diz, não sou digna de que venha até a minha mãe do meu Senhor. E aí Maria entoa esse hino em que ela basicamente compila uma série de profecias e também interpreta um pouco uma série de profecias do Antigo Testamento. E esse hino é tão importante para nós cristãos que nós, religiosos, os monges, os freis, as freiras, os seminaristas,
A gente recita todos os dias do ano esse hino na nossa oração das vésperas, né? Então, a oração do fim da tarde, a gente recita esse Magnificat. E qual que é a ideia das antífonas do Ó? São 7 antífonas que são usadas nas vésperas, na oração da tarde, junto com o Magnificat, em 7 dias seguidos, de 17 a 23 de dezembro. Tá? Então, perceba que são os 7 dias que vêm logo antes do Natal, porque o dia seguinte, 24, já é, a vigília do 24 já é Natal, né? Vamos lembrar que os judeus eles tinham uma forma de contagem dos dias diferente da nossa, né? Para nós, quando que vira o marcador do dia no seu celular? Quando que é a meia-noite. Para os judeus, a virada, a passagem de um dia para o outro não é meia-noite, é pôr do sol, né? O sol se põe e começa um novo dia. Então, o que nós chamamos de noite do dia 24, para eles já é dia 25, né? Portanto, noite do dia 23 já é um dia antes do Natal, né? Então, de certa forma, você tem um crescendo, né? Um crescendo na música, quando você tem aquela música que começa fraquinha e vai ganhando intensidade, vai acelerando e aumentando o volume até que tem uma explosão, assim, né? Então, essas antífonas formam um tipo de crescendo, antecipando esse grande momento que é o Natal do Senhor. Quando eu falo de 7 dias que vem juntinho de uma grande festa na igreja, faz pensar uma outra coisa que nós temos no nosso calendário, né? Na Páscoa, no Natal, a gente fala que existem as oitavas, não é isso? O que é a oitava de Páscoa, oitava de Natal? São os 7 dias depois do domingo de Páscoa, 7 dias depois do Natal, que por serem festas tão grandes, um dia só não basta para celebrar, a gente precisa de 7. 1 mais 7, né? Então, a gente pode considerar que essas antífonas do Ó são uma espécie de oitava, entre aspas, né? Uma oitava preparatória, não uma oitava depois da festa, mas uma oitava preparatória para essa grande festa. Vamos olhar, então, o nome de cada uma dessas antífonas, né? Os nomes são títulos do Messias, títulos proféticos do Messias, né? Então, em primeiro lugar, sapiência, sabedoria, primeira antífona, o sapiência, né? É dia 17 de dezembro. Depois, no dia seguinte, dia 18 de dezembro, ó Adonai, né? Ó Senhor. Depois, a terceira das antífonas, dia 19 de dezembro, ó raiz de Jessé, ó radix Jesse. Quarta antífona, dia 20 de dezembro, ó claves David, ó chave de Davi. Depois, antífona número 5, dia, se eu não perdi as contas, dia 21 de dezembro, ó Oriens, ó Oriente, ó Sol que nasce, ó Estrela da Manhã. Dá para traduzir dessas formas. E agora vamos lá, a sexta antífona, 22, ó Rex Gentium, ó Rei dos Povos. E por fim, a sétima e última antífona, no dia 23, ó Emanuel, ó Emmanuel. Então, eu falava que isso forma uma espécie de crescendo, eu até organizei esses nomes, né, de forma inclinada. E se vocês repararem, eu pintei a primeira letra de cada antífona diferente, né, porque esse conjunto é um tipo de poesia que a gente chama de acróstico. Quem lembra de acróstico, né, do primário? Se você pega a primeira letra de cada uma dessas antífonas, você forma uma frase. Em latim, ero cras. Ero é eu serei, é o verbo ser no futuro. Eu serei, eu estarei. E cras, quem é devoto de Santo Expedito aqui, lembra que cras é o que o Corvo está dizendo, e Santo Expedito está dizendo, cras não, odie. O que é cras em latim? O que significa cras? Amanhã, né?
E aí Santo Expedito pisa no amanhã e fala, amanhã não, hoje, né? Odie, né? E aqui nessa frase, então, erokras, eu estarei presente amanhã. Quem é que fala isso e termina essa frase no dia 23 de dezembro? É Nosso Senhor, né? Essa frase é um acróstico para o que Nosso Senhor diz. Depois, se nós formos olhar o tema dessas 7 antífonas, nós podemos organizá-las em 3 partes, né? O primeiro grupo, as 3 primeiras, falam da história do mundo, desde as origens da eternidade, antes de Deus começar a criar esse universo, até o ponto ápice, depois que ele escolhe o povo, né, a família, constitui um povo, e enfim, o reino de Davi. Mais ou menos essas 3 antífonas percorrem todo esse período. Depois, o segundo grupo, a quarta e a quinta antífona, o tema parece ser por que nós precisamos de salvação, né? Se Deus fez tudo isso, agiu nessa história dessa maneira, ele agiu por quê? Qual era a nossa necessidade? E depois as 2 últimas, elas mostram que essa salvação de que nós tanto precisávamos e que Deus veio nos trazer é destinada a todos os povos e acontece em Jesus. Então, dividindo um pouco tema por tema, ou antífona por antífona, você teria na sapiência falar da Trindade, né, como eterna e que governa a história na sua providência. Adonai, você está falando da aliança de Moisés, no Êxodo, na saída do Egito. Raiz de Jessé, você está falando de Davi, da aliança com o rei Davi. Claves David, a ideia é que nós estamos presos e não temos a chave da cela. Oriens, nós estamos na escuridão, nas trevas e não temos luz. Depois, as 2 últimas, Rex Gentium, seria a ideia de que Cristo é rei de todas as gentes, de todos os povos. E Emmanuel, por fim, Cristo já conosco. Então, esse é um pouco o tema do conjunto das 7, né? Qual é a mensagem global dessas antífonas? Agora, falando um pouco de cada uma delas, do ponto de vista da estrutura, eu coloquei 2 exemplos aqui, 2 antífonas de exemplo, né? Esse é o texto inteiro da antífona. E isso para mostrar que em todas elas, basicamente, tem 3 partes, né? A gente vai entrar em cada uma delas para ver a beleza, mas queria chamar a atenção para a estrutura. Todas elas começam com o título do Messias, né? Ó Adonai, ó Sabedoria, ó Rei das Nações. Depois o miolo, a parte mais extensa em geral, que é uma elaboração, um desenvolvimento desse título. Então, sabedoria, que saístes da boca do Altíssimo e atingis até os confins de todo o universo, né? Então, é uma elaboração desse título. E, por fim, sempre se termina com o vinde, essa invocação, né? Vinde, o verbo vir, que, aliás, se encaixa tão bem com o tempo do advento, né? O nome advento significa vinda, justamente, né? Chegada. Então, é muito próprio do advento esse desejo, por um lado, esse olhar para trás e reconhecer que a chegada já veio há 2000 anos, e, por outro lado, também pensar na vinda futura, né? Pensar na parousia, na segunda vinda de Cristo, né? Agora, mergulhando um pouco no conteúdo de cada uma dessas antífonas, nas imagens, nas palavras que são usadas. Dá para dizer que essas antífonas são como que uma colcha de retalhos da Bíblia. Se você espreme, sai só versículos bíblicos, né? É realmente impressionante a pessoa que escreveu isso, e, aliás, quem foi que escreveu? A gente não sabe. É uma das belezas da nossa igreja. A gente tem tesouros multisseculares, às vezes milenares, que a pessoa que escreveu era humilde demais para assinar, né? E aquilo foi sendo passado de geração em geração, né? Os cantos, as orações.
Então, a gente não sabe exatamente quem foi que escreveu a Ave Maria do começo ao fim. Tem uma base bíblica muito forte, mas depois a segunda parte, não tem um autor que assinou, né? Essas antífonas, você tem a atestação delas no século VI. Já em textos do século VI elas já são citadas, mas nada impede que sejam ainda mais antigas, né, que o século VI. De todo modo, a pessoa que compôs essa obra de arte era um mestre em Bíblia mesmo, uma pessoa que bebeu muito das Escrituras, como Nossa Senhora, né, que meditava no seu coração, e aí brotou do coração essa meditação em forma de poesia sobre o Messias. Embora as fontes que essa pessoa usou foram as mais variadas, tem livros do Novo Testamento até, mas tem livros sapienciais, provérbios, livros de sabedoria. No entanto, a principal fonte usada foi o livro de Isaías. O profeta Isaías aqui, que queimou a boca, né? Porque o chamado de Isaías é a história que o anjo pegou um carvão aceso e purificou a boca do profeta para que ele pudesse, com a boca pura, falar a palavra de Deus, né? Isaías era muito importante para os primeiros cristãos. Na verdade, ele era chamado de o quinto evangelho. A gente tem 4 evangelhos no Novo Testamento e os primeiros cristãos chamavam Isaías de o quinto. São Jerônimo, por exemplo, dizia que Isaías não devia ser chamado profeta, devia ser chamado evangelista, porque ele escreve com tanta clareza sobre as coisas que aconteceram depois, séculos depois dele, que parece que ele veio depois e está escrevendo sobre coisas que tinham acontecido antes, né? Então, a importância de Isaías para a teologia da igreja, a gente vê em vários temas. Por exemplo, quando se fala de Jesus, Isaías tem os chamados cânticos do servo sofredor, que profetizam o sofrimento de Jesus na paixão de Cristo, né? Então, na Sexta-feira Santa, toda Sexta-feira Santa, a gente lê o capítulo 53 de Isaías. Não tinha beleza alguma, carregou sobre si os nossos pecados e nós o julgamos derrotado, né? No Domingo de Ramos, todos os anos também, a gente lê o capítulo 50, que fala de um servo que foi esbofeteado, arrancaram a barba e ele, como um cordeiro, se deixava conduzir e tal. Mas não só sobre a paixão. E tem uma parte do livro de Isaías, que é do capítulo 7 ao 12, que é chamada de livro do Emanuel. Uma série de profecias sobre o nascimento do Messias. Então, no capítulo 7 se fala eis que uma virgem conceberá e dará à luz um menino, será chamado Emanuel, Deus conosco. No 9 fala que uma criança nos nasceu, um filho nos foi dado e seu nome será chamado, né, o Deus forte. E no 11 fala que esse Messias seria rebento de Jessé, seria um galhozinho que nasceria da árvore cuja raiz é Jessé, e Jessé é pai de Davi, né? Portanto, um descendente de Davi. E aí fala dos dons desse Messias. Então, para falar de Jesus, Isaías é muito importante. Também para falar da igreja. Então, Isaías ele escreve numa época em que Jerusalém estava para cair, né? Estava para ser conquistada. Uns 100 anos antes da queda final, mas já muito instável e fraca. E ele fala da Jerusalém futura, da Sião, que é o Monte Sião em Jerusalém, restaurada. Que a esse Monte Sião futuro e restaurado, todos os povos vão afluir, não só o povo judeu, é a igreja, né? Você lê o capítulo 2, por exemplo, de Isaías. E sobre o Espírito Santo também, né? Já que estamos no grupo Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo, o fundamento bíblico para isso é Isaías, né? O livro de Isaías. Ele é tão importante que mesmo na nossa liturgia hoje, ele é o 2º livro do Antigo Testamento mais lido, atrás apenas do livro dos Salmos, mas também não tem como competir, porque quase todas as missas a gente lê um salmo, né? 99% das vezes é salmo, às vezes é o Magnificat, às vezes é outro canto, mas
E ele aparece mais no lecionário que o Evangelho de Marcos. Isaías é lido mais que o Evangelho de Marcos. Só para dar uma noção da importância desse livro. E especialmente no Advento, né? Então vamos agora ouvir essas antífonas e depois comentar um pouco o texto delas. Eu peguei uma imagem para representar essa primeira, ó sabedoria, ó sapiência. Essa imagem que está aqui é o que a gente chama de Pantocrator, né? Cristo Pantocrator. Em geral, nessas horas, vocês falam, né? Para de falar, vamos só ouvir, porque é muito mais bonito. Chamar atenção só para 2 pontos da melodia. Claro, né? Ó sapiência, o começo é muito forte. Mas depois, reparem, quando eu tocar a próxima, que o veni é bem fraquinho, eles diminuem a entonação, né? Como que murmurando. E tem essa palavra, o fortiter, que ela é toda ornada, a melodia vai fazendo um desenho assim, né? Na próxima antífona, reparem nisso. Mas vamos lá para pegar a tradução disso aqui, né? Porque senão fica difícil, você só toca o negócio em latim lá e a nossa vida fica complicada. Ó sabedoria, que saístes da boca do Altíssimo e atingis até os confins de todo o universo, e com força e suavidade governais o mundo inteiro. Ó, vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Eu dizia que esse texto é suco bíblico, né? Se você espreme, só sai versículo. E para mostrar como é assim, então, livro do Eclesiástico, capítulo 24, a sabedoria falando, né? Saí da boca do Altíssimo. Ó, sabedoria, que saístes da boca do Altíssimo. Depois, no próprio livro da sabedoria, um elogio que é feito dela, no capítulo 8, ela atinge até os confins de todo o universo com sua força e governa o mundo inteiro com suavidade. Atingido até os confins de todo o universo e com força e suavidade governais o mundo inteiro. E por fim, o livro dos Provérbios. Deixai a ingenuidade e vivereis, segui o caminho da prudência. Vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Eu diria que o tema geral dessa antífona, então aqui a gente está falando de Deus na eternidade, da relação entre as 3 pessoas divinas, antes mesmo delas começarem a agir nesse mundo, né? Porque, vamos lá, quando foi que o pai falou o filho? Quando foi que a sabedoria saiu da boca do Altíssimo? Foi antes de Moisés? Foi. Foi antes de Abraão? Foi antes de Noé? Foi. Foi antes de Adão? Foi. Foi antes do primeiro dia, quando no princípio Deus criou o céu e a terra? Foi também. O mundo não é eterno, o universo não é eterno, mas Deus é, né? E na eternidade, essas 3 pessoas divinas, na sua profundidade, né, na sua altura, já viviam e já se amavam, né? Ao mesmo tempo, depois que o mundo é criado, essa sabedoria governa o mundo inteiro, com força e com suavidade, né? O ponto aqui, o assunto é a providência de Deus, que Deus desde o início tinha em vista o fim, e consegue de tal forma
organizar a história para que o seu desígnio de amor se cumpra, mesmo usando a liberdade das criaturas, sem tirar a nossa liberdade, mas usando a nossa liberdade, Deus consegue cumprir o seu propósito, usando até o nosso pecado. Lembra da história de José do Egito, vendido pelos irmãos, foi parar como escravo no Egito. Se ele não estivesse no Egito, ele não ia conseguir revelar o sonho do faraó, armazenar os grãos durante 7 anos antes da seca, e a fome que se abateu sobre toda aquela região talvez tivesse matado a família dele. Por isso que quando os irmãos pedem perdão para ele, ele fala: não foram vocês que me venderam e que me trouxeram para cá. Foi Deus através do pecado de vocês, que continua sendo pecado, né? Mas Deus usou isso, usou para tirar a salvação do povo, né? Então aqui a gente ainda não está falando de Deus agindo no povo eleito, está falando de que Deus existe desde sempre e governa a história. Ixi, alguém está querendo falar? Não, sou eu mesmo. Então Deus existe desde sempre, governa a história, e a gente depois vai ver que vai ter percalços nessa história, mas a mão dele não deixa de governar. Depois a segunda das antífonas. Ó Adonai, vamos ver se vai. Ó Adonai. Quer muito falar comigo, mas vai ter que esperar um pouquinho. Deixa eu botar no modo avião aqui. Deu para perceber como na hora de falar o Veni fica bem fraquinho, né? É uma invocação murmurante. E o ornamento que tem no Aparuiste, né? Que toda essa nota é desenhada assim. Vamos para o texto. Então, ó Adonai, guia da casa de Israel, que aparecestes a Moisés na sarça ardente e lhe destes vossa lei sobre o Sinai. Vinde salvar-nos com o braço poderoso. Então aqui a gente já não está mais falando da eternidade. Deus criou o mundo inicialmente na amizade, mas por causa do pecado dos nossos primeiros pais, a humanidade foi separada de Deus, se separou de Deus, e Deus começa uma grande operação de resgate para nos salvar. Ele primeiro tenta fazer um resgate geral com Noé, mas não dá certo. Pouco tempo depois, o próprio Noé acaba pecando, mas as pessoas caem muito rápido e todo mundo fica meio corrompido. E aí ele faz uma operação, uma ideia diferente. Vamos escolher um sujeito e começar pequeno. E desse sujeito fazer a família. E depois dessa família fazer o povo. Né? Então a gente está aqui no contexto de Moisés, né? Então essa família de Abraão, os descendentes de Abraão, vão para o Egito com 70 pessoas, depois crescem e viram um grande povo, né? Deus já tinha relação com os descendentes de Abraão nesse ponto, mas era uma relação ainda bastante incipiente, né? Tanto que quando ele fala com Moisés, Deus diz, né? Eu sou o Senhor Adonai. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, mas o meu nome, o Senhor, não lhes fiz conhecer.
Abraão não sabia o nome de Deus. Isaac não sabia o nome de Deus. Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho e ainda não sabia, nem o nome de Deus tinha sido revelado ainda. Imagina a gente que tem toda a história da igreja, toda a revelação, plenitude da revelação, sacramentos e tal, né? Mas veja a fé desse homem, Abraão, né? Mas aqui, então, na época de Moisés, Deus diz isso, né? Aqueles patriarcas primeiros não sabiam o meu nome Adonai. Na verdade, a gente sabe que o nome que Deus revelou para Moisés não era Adonai, era o tetragrama sagrado. As 4 letras que, por serem tão sagradas assim, o nome de Deus, os judeus não pronunciam, né? Então, lá na Bíblia deles, na Torá, quando estava escrito o nome de Deus, ao invés de ler o que estava escrito, eles diziam Adonai. Estava escrito outra coisa, que é o nome sagrado do tetragrama, mas eles nunca pronunciavam tetragrama, eles pronunciavam Senhor, Adonai. E nós, também católicos, a nossa Bíblia em geral não vai estar escrito lá o Javé, o nome, a gente escreve Senhor, o Senhor disse, né? Por respeito mesmo ao nome de Deus. Então, ó Adonai, ó esse nome que Deus revelou para Moisés. E depois, o que é que Deus faz quando se revela para Moisés, né? Ele age para salvar. Se faz quase como um rei, o guia da casa de Israel. Tanto que lá, bem depois, quando o templo de Jerusalém finalmente é construído, Deus, pela boca de Salomão, Deus diz isso, né? Desde o dia em que fiz sair meu povo da terra do Egito, não escolhi um homem para ser guia de Israel, meu povo. Então Deus não tinha colocado um rei. Nessa época não tinha rei. Quem era o rei de Israel? Deus, o próprio Deus, né? Então, guia da casa de Israel. E que apareceu a Moisés na sarça ardente. No Êxodo 3 está lá, né? Apareceu a Moisés numa sarça ardente. E deu a lei sobre o Sinai, né? Aqui está fazendo uma alusão à aliança, quando Deus faz essa aliança com o povo, né? Essa aliança de sangue. Então Moisés faz o sacrifício, asperge o povo, asperge o altar e diz: esse é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, através dessa lei, através dessas cláusulas. Aqui a gente está lembrando, então, desse pacto de salvação que Deus faz, libertando o povo, dando para o povo uma lei e se fazendo o guia dele. Depois, antífona, o braço estendido, né? No final, vinde salvar-nos com braço poderoso. Infelizmente foi traduzido como braço poderoso, mas seria bom ter guardado essa expressão, braço estendido, porque ao longo da Bíblia inteira, sempre que você quer falar da libertação do Egito, você usa essa expressão, mão forte, braço estendido. Os profetas falam isso. Então seria bom guardar essa expressão, mas esse é o que foi traduzido assim, braço poderoso. Depois, antífona número 3, raiz de Jessé. Legal. A imagem aqui, ela é uma árvore, né? Na base tinha um homem deitado, que é Jessé, e os ramos são os descendentes desse Jessé. Davi, em primeiro lugar, depois os reis que sucederam, né, no trono de Judá. E
Nossa Senhora, que era descendente biológica de Davi, e Nosso Senhor, que, portanto, é também descendente biológico de Davi, né? Vamos ver o texto dessa antífona. Ó raiz de Jessé, ó estandarte levantado em sinal para as nações, ante vós se calarão os reis da terra, e as nações implorarão misericórdia. Vinde salvar-nos, libertai-nos sem demora. Então, quando se fala de raiz de Jessé e estandarte para as nações, procurada pelas nações, é a questão da misericórdia, está vindo de Isaías 11. Depois, os reis se calarão diante do meu servo, é um dos cânticos do servo sofredor. Né? Ante vós se calarão os reis da terra. E qual a mensagem aqui? Né? Eu dizia que as 3 primeiras antífonas falam da história do mundo até a aliança com Davi. Então, a aliança de Davi, o texto básico dela é a promessa que Deus faz a Davi por meio do profeta Natã. Ele diz, olha, Davi, você vai ter um filho, um descendente biológico, e esse filho seu vai ser filho meu também. Serei para ele um pai, ele será para mim um filho de Deus. E esse filho construiria uma casa para Deus, um templo para Deus, a igreja. E esse filho teria um reino que não teria fim, um reino eterno. E tem uma coisa que aumenta um pouco em relação à aliança de Moisés, que é Moisés, por meio da aliança de Moisés, Deus fez um povo, mas ainda era um povo no meio de outros que não eram povo, né? Não eram povo de Deus. Na aliança de Davi existe a dimensão de que os reis vizinhos afluem e reconhecem a grandeza de Davi, de Salomão, e de alguma forma são chamados a se integrar nesse reino. Né? Existe um começo dessa universalidade, dessa abertura, que se projeta para os reinos vizinhos. O Salmo 2, por exemplo, né? Por que se revoltam os povos? Era um salmo que era rezado na coroação de um novo rei na casa de Davi. E a mensagem desse salmo é justamente isso, que Deus deu para o rei davídico uma certa ascendência sobre todos os reinos. E esses reinos todos não podem se rebelar contra esse império. Depois, antífonas 4 e 5. Eu dizia que a 4 e 5 já não estão falando mais da história da salvação, mas do porquê nós precisamos ser salvos, a nossa necessidade de salvação. Vamos ouvir. Então, ó chave de Davi, cetro da casa de Israel, que abris e ninguém fecha, que fechais e ninguém abre. Vinde logo e libertai o homem prisioneiro, que nas trevas e na sombra da morte está sentado. Essa linguagem estranha da chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, vem de Isaías. Mas Isaías está descrevendo aqui um cargo dentro da corte do rei de Judá, do reinado de Davi. Existia um cargo que era uma espécie de primeiro-ministro, que tinha as chaves do palácio. Um sinal visível desse poder que ele tinha de agir em nome do rei. Né?
E, aliás, parênteses, quando Nosso Senhor diz para São Pedro: eu te entregarei as chaves do reino dos céus, Nosso Senhor é rei, é filho de Davi. Portanto, as estruturas e as instituições do reinado de Davi se aplicam também ao reinado do filho de Davi, ao reinado de Nosso Senhor, a igreja, né? Então, no fundo, o que ele está aludindo é a essa instituição aqui, o primeiro-ministro, por assim dizer, que tem competência para agir em nome do rei, né? E aqui no final nós lemos, né, vinde logo e libertai o homem prisioneiro. A gente está falando também de Isaías, né, soltar do cárcere o que está preso, é o primeiro dos cânticos do servo sofredor. E os que jazem na sombra da morte. É Lucas, mas no fundo é Isaías, finalzinho do capítulo 8, né? Uma grande luz brilhou, Zabulon e Neftali, né? Os que estavam no vale da sombra da morte, para eles brilhou uma grande luz. Qual que é a mensagem aqui, né? No fundo, a nossa situação com o pecado, a situação da humanidade com o pecado, é estar num lugar totalmente escuro e não conseguir achar o interruptor, não ser capaz de ligar a luz de novo, né? Eu tenho um grau razoável aqui no meu óculos, né? Eu deito na cama usando o meu óculos, eu deixo embaixo da cama e quando eu acordo eu boto o óculos antes de levantar da cama. E eu não fico sem. Inclusive essa armação eu comprei faz pouco tempo, porque eu quebrei jogando futebol, tomei uma bolada e no mesmo dia eu comprei uma armação nova igualzinha à anterior, porque não dá para ficar sem, eu ia ficar totalmente cego, né? Um pouco a imagem que tá aqui é realmente um cego, alguém que está no mais absoluto breu e não consegue sair dessa escuridão, né? Essa é a situação da humanidade por causa do pecado, se Deus não vem nos salvar, né? O Léo 13, naquele livro A Fé Explicada, ele usa uma analogia que é o homem que cai no poço. Então, imagina que você está andando tranquilo e por uma pequena desatenção você cai nesse poço com paredes todas cheias de musgo e tal. Se não vem alguém te tirar de lá, você morre no poço. Se ninguém ouve você, você morre. Você não consegue sair sozinho, né? Então, por mais que talvez a culpa não pareça ser tão grande assim perto, eu fui um pouco desatento, mas a consequência dessa sua desatenção é que você não consegue sair sozinho, né? Isso é assim porque o nosso pecado ofendeu a Deus, não é isso? E qual é a gravidade de um pecado que você comete? Qual é a gravidade de uma coisa ruim que você faz? Depende do que você faz, mas também depende de quem você ofendeu com o que você fez, né? Uma coisa é eu pegar o meu sapato e jogar eu dou catequese nessa sala toda semana. Aí eu jogo o meu sapato no meu co-catequista, meu amigo. Ele não vai gostar, mas isso é uma coisa. Outra coisa é eu jogar meu sapato na Maria Teresa. Fica tranquila, Maria Teresa. No Padre Michelino, certo? Se eu jogar, eu não vou estar aqui mais semana que vem, assim, porque quem você ofende também influencia a gravidade do que você faz, né? Bom, quem é que foi ofendido com o pecado dos nossos primeiros pais? Foi Deus. Qual é a dignidade de Deus? Infinita. Portanto, como é que eu ia pagar essa dívida? Qualquer ato de amor que eu fizesse seria sempre finito. E a soma de quantos finitos você quiser nunca vai dar infinito, né? Então, essa era a nossa situação. Essa mesma ideia é expressa na antífona seguinte, número 5. O Oriens.
Legal. Então, no fundo, é o que eu falei, né? Essa ideia de estar no escuro sem saída. Ó sol nascente justiceiro. A gente está falando aqui do canto de Zacarias, o pai de João Batista, né? Graças à terna misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente que vem do alto. Aquele que acaba com a escuridão da noite. O livro da sabedoria, falando do Messias, né? Ela é o reflexo da luz eterna, o resplendor da luz eterna. E sol da justiça, né? A nossa tradução colocou sol justiceiro, mas essa é a ideia, né? O sol da justiça. E, de novo, citando estar nas trevas e na sombra da morte, né? O mesmo versículo que a antífona anterior. E agora nós entramos no grupo das últimas duas antífonas que nos aproxima. Nós percorremos toda a história do mundo, né? Desde a eternidade, passando pelas alianças de Deus com os patriarcas e o povo eleito, vendo o porquê nós precisamos ser salvos, e agora vamos desembocar no Natal, né? Na vinda de Jesus na carne. Então, antífona número 6, ó Rei das Nações. Ó Rei das nações, desejado dos povos, ó pedra angular, que os opostos unis, ó vinde e salvai este homem tão frágil, que um dia criastes do barro da terra. Então, Cristo é chamado de Rei das nações, os profetas, né? Exemplo aqui de Jeremias, quando fala, esse discurso de Jeremias é contra a idolatria, né? Então, não só nós devemos cultuar um único Deus, mas só existe um Deus. Não faz nem sentido cultuar outros supostos deuses, né? E o profeta Ageu chama a esse Messias que virá de o desejado de todas as nações, pedra provada e angular, no livro de Isaías. E já no Novo Testamento, essa ideia de que de dois povos fez um só, né? Unir os opostos. E aí no final ela termina com uma citação que a gente conhece, todo mundo conhece essa, né? Um dia criastes do barro da terra. Está falando da criação do homem mesmo, né? Aquele relato poético do Gênesis. Criou o homem com o pó da terra. Por que essa alusão? Porque o fato de que o homem, o gênero humano, foi criado do pó da terra, e de Adão e Eva viemos todos nós, mostra que existe uma unidade entre todo ser humano que já pisou na face da terra, né? Nós somos membros de uma família. Se voltarmos bem lá atrás, a gente tem um pai e uma mãe em comum, né? Significa então que quando Cristo se enxerta na família humana, nascendo de Maria, ele se faz parente de todo mundo, né? Por isso que ele é rei de todos os povos, né? Que existe uma base para que todos os povos possam se dizer filhos do mesmo Pai, né? Portanto, irmãos em Cristo, né? E, por fim, antífona número 7, ó Emanuel.
Ó Emanuel, Deus conosco, nosso Rei legislador, esperança das nações e dos povos salvador, vinde enfim para salvar-nos, ó Senhor e nosso Deus. E a base para isso, para essa antífona, é claramente essa profecia de Isaías 7, né? Eis que uma virgem conceberá. Quem é essa virgem? Nossa Senhora. E dará à luz um filho e o chamará com o nome de Jesus, não, Emanuel. Eu lembro que eu li essa antífona e sempre ficava com uma interrogação na cabeça, né? Poxa, mas Maria concebeu virgem, engravidou e não deu o nome de Emanuel, ela deu o nome de Jesus. O anjo mandou dar o nome de Jesus, né? Como é que a gente entende isso? Qual é o significado, a tradução do nome Emanuel? Deus conosco. Os nomes na cultura, na tradição bíblica, têm um significado muito profundo. Em geral, quando alguém recebe uma missão muito importante, até troca de nome, né? Então, Abrão, quando é chamado para ser pai de uma multidão de nações, passa a se chamar pai de multidão, Abraão. Jacó, quando luta com o anjo e vê a Deus, passa a se chamar aquele que vê a Deus, Israel. E quando não troca de nome, o nome sempre revela muito. Eu gostei que a gente cantou agora há pouco, cantou 2 músicas que me chamaram a atenção, me fizeram passar em Jeremias. A primeira foi aquela, eu não lembro o fraseado, mas era: se puderes fazer com que o sol não nasça depois da noite. Não tinha aquilo que parecia impossível, mas a primeira frase da música foi isso, né? Ou seja, desafiando assim, né? Se puderes fazer com que o sol não nasça depois de uma noite e tal. Jeremias compara a fidelidade de Deus com o povo, com Davi, a aliança que Deus tem com o dia e com a noite. Eu acho que é Jeremias 33. Ele fala assim: se você puder romper a aliança que eu tenho com o dia e com a noite, então eu não serei mais fiel a meu servo Davi. Quer dizer, dia e noite nunca falha, né? Até na filosofia isso é usado como um exemplo, quando se discute se é possível fazer generalizações absolutas na filosofia moderna, se fala do exemplo do sol nascer. Assim, esse é um exemplo, porque é um negócio que não falha, né? O sol nasce todo dia, né? E depois a música seguinte foi Restituirei, né? E é o nome de Jeremias. Jeremias significa o Senhor restituirá. O Senhor reformará, né? Reconstruirá. Então, nome, né? A importância do nome. Emanuel significa Deus conosco, que é exatamente o que Jesus é. É um bebezinho que a gente encosta, pega no colo, e é Deus. Não é que ele simboliza Deus, que ele tem presença de Deus. Ele é Deus. Esse bebezinho foi quem trouxe a existência e sustenta todas as galáxias do universo. Esse bebezinho conhece os segredos da física quântica, conhece o número de átomos que tem no Sol. Esse bebezinho conhece quantas gotas de água tem no oceano. É por causa desse bebezinho que a Lua gira em volta da Terra. Ele é Deus. E ao mesmo tempo é tão, tão próximo, né? Então nós chamamos esse Senhor de nosso legislador e nosso Deus, e é a esperança das nações e Salvador, né? Salvador de todos os homens. Então a gente, no fundo, termina essa sequência das antífonas, que começou lá na eternidade, termina com Jesus no colo mesmo, né? Com esse Emanuel, esse Deus conosco que é nossa esperança. A gente ainda não está no céu, ainda tem que lutar a luta dessa vida. Às vezes dá vontade de já estar no céu, né? Mas não, o dia está aí, a gente tem que ganhar o dia, tem que lutar o dia, né? São Paulo fala de redimir o tempo. Assim como Cristo redimiu-nos na cruz, nós temos que redimir o tempo. Mas, de alguma forma, Deus já está com a gente, né? Desde que Deus se fez homem e depois se deixou para nós na hóstia sagrada, Deus está com a gente. Já veio uma vez, virá uma segunda, mas a cada dia continua vindo, né, nos nossos altares.
Então, vamos terminar com essa imagem das 7 antífonas junto, rezando de novo uma Ave Maria, essa Virgem Santíssima que foi o primeiro ser humano que pôde carregar no seu seio Deus feito homem, assim como nós carregamos quando comungamos. Vamos pedir a ela, então, que esteja conosco. Ave Maria. Obrigado. Eu e minha casa servirei